Começa agora o Jornal do Povo. Bem-vindo ao Jornal do Povo, o jornal que é de gente do povo para o povo. Hoje vamos tratar de um assunto que explica muitas coisas hoje em dia: as transformações e globalização do planeta. Começaremos com o crescimento econômico dos anos 50 e 60. Após a Segunda Guerra Mundial, foi notável o crescimento econômico em todo o planeta, independentemente do tipo de estrutura econômica, capitalista ou socialista, do primeiro ou do terceiro mundo. O crescimento da agricultura, pesca, mineração e principalmente do universo urbano industrial e da tecnologia apontam um período de grande prosperidade, considerado o boom da história do capitalismo. A economia retomava seu processo de desenvolvimento, prejudicado pelas duas guerras mundiais. O crescimento global da economia capitalista foi sustentado pelos Estados Unidos, socialista pela União Soviética. Esses países se enfrentavam indiretamente em todos os cantos do planeta. Através do Plano Marshall, os Estados Unidos colaborou para o reerguimento da economia mundial, principalmente europeia. Como já destacamos, um fato econômico social de destaque foi a expansão urbana e industrial do planeta. Se no primeiro grande surto industrial o processo esteve restrito à Europa, em meados deste século manifestou-se em todo o mundo. Em alguns países de terceiro mundo, esse processo ocorreu depois com a transferência de indústrias, tecnologia e capital dos países centrais. Nas diferentes sociedades, principalmente nas desenvolvidas, aumentaram extraordinariamente a capacidade de consumo. O cotidiano das pessoas foi inundado por aparelhos, novidades e bens de consumo que expressavam prosperidade e melhoria das condições de vida, sobretudo se comparadas com as décadas anteriores. Algumas cidades entraram em um processo sem volta de gigantismo. Isso aconteceu com Tóquio e Nova York, por exemplo, e também com algumas cidades de terceiro mundo, como São Paulo, Lima e Caracas. Porém, com esse supercrescimento surgiram alguns problemas, como abastecimento de água, alimentos, saneamento básico, poluição, entre outras situações que geraram estresse para todos os moradores dessas cidades. Foi então que ficou ainda mais evidente o crescimento das diferenças sociais globais e na deterioração ambiental. As economias centrais enriqueceram e acumularam riquezas e as periféricas empobreceram. Com isso, os avanços tecnológicos se concentraram entre os países desenvolvidos. Vamos ver um pouco mais sobre esses avanços tecnológicos. Avanços tecnológicos. Através do crescimento da indústria no mundo inteiro naquela época, houve também consigo um crescimento do avanço tecnológico no período pós-guerra, contribuindo assim para uma rápida evolução econômica naquele período. Diga-se de passagem, surgiram vários produtos nas décadas de 50 e 60, que foram desenvolvidos com base em pesquisas bélicas realizadas durante a Segunda Guerra, ganhando até uso civil naquela época. Esse foi o período onde a tecnologia sofreu uma incorporação no cotidiano. Incorporação essa que somente se concretizou porque os investimentos em pesquisas e tecnologia cresceram de maneira espantosa, principalmente nos países onde havia mais capital.
impacto causado por este processo foram as primeiras experiências em automação. As máquinas ocuparam o lugar dos homens, trazendo consigo uma rápida onda de desemprego naquela época, pois as máquinas conseguiam realizar tarefas de forma mais rápida, em consequência, um grande aumento de produtividade. Eureka! Conseguimos criar um primeiro maquinário. Com isso, vai trazer um grande avanço para a tecnologia mundial, como se fosse a terceira revolução industrial. Mas e a questão dos empregos? Vai gerar muito desemprego, né? Não, isso é o de menos. O que importa é o avanço da tecnologia. O planeta viveu uma verdadeira revolução tecnológica. Terceira revolução industrial. Naquele tempo ficou muito mais fácil adquirir bens de consumo, pois tornaram-se mais baratos e acessíveis para a população. Tais como eletrodomésticos, carros, roupas e até medicamentos conseguiram invadir a casa mais fácil. Naquela época, era mais fácil o seu Zé presentear a Dona Maria com uma televisão, que tempos atrás não era tão fácil. Foi então que os meios de comunicação de massa, rádio, TV, cinema, entre outros, tiveram um papel importantíssimo, pois divulgavam esse novo modo de vida. Com isso surgiu a publicidade e propaganda. Se não fosse por causa deste período, você não estaria fazendo publicidade. A própria propaganda assumiu um papel fundamental na sociedade, trazendo consigo venda e divulgação de uma infinidade de produtos de consumo. Já que esse é o jornal do povo e não do povo, então vamos descobrir como estava o povo naquela época. Sociedade. Após a crise da década de 1930 e a Segunda Guerra Mundial, o papel do Estado no sistema capitalista mudou. Além da função de planejador da economia nacional e de administrador das crises, o Estado nas décadas de 1950 e 1960 passou a atuar de forma determinante na área social, procurando garantir renda mínima, saúde, educação pública, simplesmente assim. Nossa, que sala louca, hein? Se liga só, velho. Os micro novinhos, mano. Ô, vamos acessar, vamos aí. proteção, Vai, vacilou. Perdeu. Vamos pra trás. Vamos. Vem, levanta. Atenção, viatura. O 71 aqui, na Avenida Marginal, Rua 13. e habitação. I wanna be a billionaire, so fucking bad. Buy all of the things I never had. Se identificam na Inglaterra pós-guerra as primeiras iniciativas nesse sentido. É importante lembrar que as atitudes assistenciais do Estado moderno existem há um bom tempo, pelo menos desde o século XVIII. No entanto, a partir da década de 1950, os benefícios deixam de serem vistos como caridade ou concessão de um Estado paternalista. Passam a ser considerados conquista política do cidadão. Seu princípio fundamental diz que todo cidadão, independente de sua renda, teria o direito a ser protegido e assistido pelo Estado. Nos Estados Unidos e em quase toda a Europa Ocidental, os trabalhadores tiveram um crescimento regular dos salários e dos benefícios do Estado. O sistema garantia uma vida digna,
certa estabilidade política e também o atendimento das reivindicações dos trabalhadores. Um mundo perfeito. Bom, prosseguindo. A prosperidade do capitalismo permitia a consolidação deste quadro, pois a renda pública também crescia. Isso possibilitou o crescimento dos recursos do Estado através dos tributos que financiavam a política protecionista. A reversão dos impostos para financiamento do Estado significava a redistribuição da riqueza da nação. Porém, a tendência de aumento dos gastos públicos do Estado e seu bem-estar social se manteve como evidente. Alguns países como Bélgica, França, Itália e a ex-Alemanha Ocidental chegaram a gastar cerca de 60% de seus orçamentos em segurança social. As contradições dessa estrutura não tardaram a aparecer. Houve um crescimento excessivo da burocracia e dos quadros técnicos. As funções públicas foram, assim, apropriadas por interesses privados. Os excessivos gastos públicos não foram acompanhados pelo crescimento da arrecadação da mesma medida, levando a uma crise fiscal e crescimento do déficit público. Próximo. Bom dia, senhor. Eu vim pagar meu imposto. Obrigado. Obrigada, viu? Próximo. Boa tarde. Boa tarde. Ó, folha de gastos desse mês. Gastando bastante, hein? Isso aí, patrão, pode mandar mais. Um pouco mais. Mais uma coisa. Com licença. Obrigado. Mais uma coisa. Ok, obrigado. Esses elementos, somados à crise econômica de meados da década de 1970, enfraqueceu o Estado previdenciário, já apontando para a grave crise que o Estado-nação enfrentaria entre o final dos anos 80 e início dos anos 90. Crise econômica. Uma desregulamentação do sistema monetário internacional em dois choques petrolíferos em 1973 e 1979 estiveram na origem de uma crise econômica que no início dos anos 70 travou o ritmo de crescimento nos países industrializados. O dólar americano, que servia de referência a todas as economias ocidentais desde a década de 40, foi desvalorizado. 2 anos depois, no final de 1973, os países árabes membros da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, aumentaram 4 vezes o preço do petróleo no espaço de 3 meses. Entre 1979 e 1980, ocorre uma nova crise petrolífera. Com a queda da oferta, o preço do barril sobe para acima de $30.
A crise do socialismo piorou a situação internacional. O modelo econômico, que era referência nos países da Europa Oriental, desmoronou e isso significava o fim de um sistema quase secular. Todos sabemos que os anos 80 são chamados da época perdida, no que se refere ao desenvolvimento econômico. Vivido pelo Brasil e por outros países da América Latina, este período de estagnação formou-se com uma retratação da produção industrial. Por conta de facilidade de se conseguir um empréstimo em anos anteriores, a dívida externa de países menos desenvolvidos cresceu. Devido a juros altos, o pagamento desses valores ficou inviável. Na maioria dessas nações, os anos 80 são o mesmo que crise na economia, inflação, crescimento baixo do produto interno bruto, conhecido como PIB, volatilidade de mercados pouco desenvolvido e aumento da desigualdade social, surgimento do emprego informal. Por outro lado, países subdesenvolvidos do Sudeste Asiático despontaram para um novo modelo capitalista, apoiados em investimento industrial e tecnologia. Nascem os tigres asiáticos. Concluindo, o processo de globalização iniciou no século XVI com as grandes navegações colocando todo o planeta em relativo contato. O segundo grande passo foi dado na segunda metade do século XIX, com a Revolução Industrial e o imperialismo. O desenvolvimento econômico e tecnológico do pós-guerra foi o passo decisivo no sentido da globalização das relações mundiais. Os contatos e relações econômicas, políticas e culturais tornaram-se mais íntimos e rápidos. Na realidade, as operações tornaram-se simultâneas em todo o planeta. A economia mundial se estruturou em 3 grandes polos: os Estados Unidos, o Japão e a Europa unificada. Ao mesmo tempo, aquele grupo de nações que não conseguiu se organizar em bloco e acompanhar o forte ritmo de produção e inovações tecnológicas se enfraqueceu. Assim, a tendência foi os países ricos concentrarem mais riquezas e os países pobres a pobreza. Apesar da relativa desestabilização, a economia continuou crescendo, mas em ritmo lento, até o final dos anos 80. A industrialização passou por mudanças nos mesmos padrões tecnológicos das décadas anteriores. Novas fontes de energia, novas técnicas de fabricação e produtos sintéticos e o ramo de eletrônica e informática tomaram espaço no cotidiano de todos. Uma derivação desses avanços foi que também permitiu um novo salto qualitativo e quantitativo na indústria. O trabalho passou a ser robotizado e as indústrias de diversos campos começaram a relacionar-se e complementar-se. Com isso surge um grande contingente de desempregados, sem tetos, imigrantes ilegais e mendigos. Torna-se visível a existência da pobreza mesmo nas sociedades ricas. A reação a essa situação foi o crescimento de movimentos nacionalistas e racistas de diversas raças, principalmente na Europa. Neste momento histórico complexo e confuso, quanto às doutrinas e a falta de referências e ideias do século XIX parecem ter perdido o sentido. Qualquer reflexão, prospectiva ou previsão é arriscada e indevida. O jornal que é de gente do povo para o povo. Aí, Só seu rosto. não tá pegando o colar. É ouro, gente. É ouro. Põe na boca, assim, de bigode, Não. assim. É o Jornal do Povo. Isso aí camelô. É ouro. Jornal do Povo. Termina aí, meu. Tan, taranana, taran, taran, taran. Não, corta. Melhor assim? Porque Boa. é aquela orelha maior mesmo, melhor assim. Eu não tinha. É a som, é a luz, tá? Aqui não tem tanta Ah, é a luz. É, a orelha que é maior que essa. Você descobriu ainda, velho? Não, você sempre Ah, mas deixa eu ler a maior. segunda. Não tá gravando, né? Não. E é ótimo. Não mesmo.
Você não tá... Filha da mãe, não tá gravando isso. Não. Aí vai aparecer os meninos agora, né? Ai, do mundo perfeito você também tem que fazer fofo. Mundo perfeito. Não. Os excessivos gastos públicos não foram acompanhados pelo crescimento. Vai entrar de novo? Vai pra sair. Nossa. Déficit fiscal e crescimento do déficit público. Agora ficou bom. Déficit. Que gay, menino! Tá vendo? Dá gente? uma A culpa não interagida. é só minha. A culpa também é dela. E daquela outra ali que você não tá vendo. Ela tá só no celular. Ah, não! Cadê o outro? Foi acionar o Facebook lá no computador porque o celular dele tava lerdo? É isso? Porque eu tenho que ter... Não. Palhaçada. Essa mesa aí, né? Gente, volta na Dilma. Dilma gosta dessa Dilma. confusão. Dilma. Não, a Dilma não vai ver isso. Nascem os tigres agiados. Vai. Nascem os tigres. Nasceu. Vamos lá, por favor. Vai, sorte. Beleza. Que velho. Agora todo mundo. Calma, todo mundo vocês. Velho, isso não entra na minha orelha. O que é que tem? Tipo, não quer me amarrar com a blusa? É que esse capacete tem meio. Harlem Shake. 1, 2, 3. Pareceu um apocalipse zumbi, mano. Já que esse é o Jornal do Povo e não do povo, então vamos descobrir como estava o povo naquela época.